Graça e paz, amém, irmãos? Pode se assentar, fique à vontade. É uma alegria estar com todos vocês aqui na igreja e também pela internet, pela rádio Melodia. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Os nossos visitantes, sejam bem-vindos. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Hoje nós vamos falar desse tema, namoro e alinhamento de propósito. Dia dos namorados, né? Apesar que os nossos namorados estão namorando, nós vamos conversar, né? Sobre namoro, que a vida inteira a gente namora, né? Tá certo? Eu ia colocar, quem não está namorando, um dia vai namorar. Quem já namorou, está casado, continua namorando. Mas todo mundo tem que ter um propósito de vida, né? E quem ainda não está namorando, está aguardando esse momento. E nós cremos no propósito de Deus para isso. Então nós vamos falar isso à luz da Bíblia. Eu ia trazer uma palavra sobre santidade. Está no meu coração, já tem dias, viu, Tamires? Falar sobre santidade. Aí eu me toquei que hoje era dia dos namorados. Não posso perder a oportunidade daquela velha conversa de namoro, noivado, casamento. Eu fiquei pensando já à tarde, falei, gente, eu era adolescente, eu ficava vendo os líderes de jovem falar para a gente de namoro, noivado, casamento. Hoje eu vou falar sobre isso. Mas eu creio que Deus tem palavra nova para a sua vida, amém? Estou aqui apenas para ler a palavra de Deus e falar sobre a sua vida. E creio que todos nós sairemos alimentados daqui nessa noite. Seja em qualquer fase da vida nós estivermos. Sendo namorando, sendo casado, sendo solteiro, sendo viúva. Deus tem uma palavra para nós. Efésios capítulo 5, verso 1 diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de moralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Deus, de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participe com ele dessas coisas. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois os frutos da luz consistem em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Amém? Feche seus olhos, ó Deus, nós te agradecemos por estarmos aqui. E queremos que o Senhor traga para nós, Pai, a tua direção para esse culto, para essa palavra, que nós possamos de fato nos sairmos daqui alimentados pela tua presença, Senhor. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Então, por que alinhamento de propósito e relacionamento? A gente precisa de ter a primeira base bíblica para isso. A Bíblia não fala de namoro. Não existe a palavra namoro na Bíblia. Ah, mas eu estou namorando. Isso é invenção dos nossos tempos. Na Bíblia fala de relacionamentos. Esse texto de Efésios 5, ele é muito citado a partir do verso 22 e fica no 22, quando fala que as mulheres devem ser submissas aos homens. A gente para por aí e esquece o resto. Mas Deus está falando mais para os homens do que para as mulheres nesse texto específico. Na verdade, Paulo, né, tinha preocupação com a igreja de Éfeso. E o que eu mais gosto desse texto, eu gosto mesmo, já estudei como marido esse texto, tem minhas anotações como marido, é que ele começa falando, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivem em amor. Paulo não está falando especificamente para maridos ou esposas, ele está falando para pessoas. Então, o livro de Efésios é uma carta de Paulo à igreja, é uma carta que ele se interessa pelas coisas da igreja, e uma das coisas que ele se importava era com as pessoas. Ele começa falando lá no capítulo, se eu não me engano, no capítulo 1, sobre a multiforme graça de Deus, que era colocada na igreja.
o livro de Efésios, ele é falando para a igreja local. Uma igreja talvez cosmopolita, talvez como nos nossos dias. Éfeso era uma cidade grande, que tinha problemas, e Paulo ele se interessa em falar para essa igreja. E eu vejo coisa boa demais para nós aqui nos nossos dias. Para namoro, para noivado, para casamento, para solteirice, para qualquer coisa. Para a igreja. Entendam, não existe esse foco de namoro na Bíblia. Então, ninguém precisa se preocupar muito com isso. Por isso que eu estou colocando para vocês hoje namoro e alinhamento de propósito. Nós precisamos entender à luz da Bíblia o que é relacionamento com propósito. Basicamente isso. E primeira coisa que nós entendemos, que existem relacionamentos interpessoais dentro da igreja. Relacionamentos interpessoais, eles são importantes. E obviamente, onde existem relacionamentos interpessoais, começa a aparecer relacionamentos mais próximos entre homens e mulheres. Isso ocorre dentro da igreja, por isso que Paulo vai falar muito aqui, nesse texto, a partir do verso 22, sobre marido e esposa, mas vai falar também sobre filhos, ele vai falar sobre conduta cristã. Então a primeira coisa que vocês devem guardar é isso, namoro não existe na Bíblia, existe relacionamento. Segundo, casamento é um propósito desde a fundação do mundo. Poxa, mas por que você está falando de casamento? Porque o relacionamento entre homem e mulher na Bíblia que nós vemos e lemos é a palavra casamento. Vou te dar alguns exemplos. Abraão e Sara, um dos primeiros casamentos, né, união que a gente vê na Bíblia, entre homem e mulher. O primeiro é Adão e Eva, né? A gente tem toda essa... Mas eu selecionei 4. Abraão e Sara, nós vemos Deus usando o relacionamento deles para realizar algo totalmente profético, desconhecido. Foi através da vida de Abraão, mas também Sara, que a descendência de Davi alcançaria e Jesus nasceria, tá certo? Foi sobre a vida deles, a promessa sobre Abraão e Sara. Às vezes nós olhamos só para Abraão, mas tinha Sara. E Deus tinha propósito com a vida de Sara também. Outro casal muito interessante é Isaac e Rebeca. E é interessante como Deus fala através do relacionamento de Isaac e Rebeca sobre a importância de termos julgos iguais, não desiguais. Lá no capítulo de 24 de Gênesis, verso 40, o servo diz assim para o pessoal de Rebeca: o Senhor a quem tenho servido enviará seu anjo com você e coroará de êxito sua missão, para que você traga para meu filho uma mulher do seu próprio clã, da família do meu pai. Nós começamos a ouvir, através de Isaac e Rebeca, sobre julgos iguais, sobre a necessidade de encontrar um relacionamento dentro da própria casa. Outro relacionamento muito interessante é com Davi e Abigail. Está lá em 1 Samuel capítulo 25. Abigail, uma mulher muito sábia, ela era casada com Nabal, um homem que não era sábio, e Davi protege a família de Nabal por um tempo, e solicita um tempo depois que Nabal ajudasse eles, porque eles viviam como nômades ainda, né? Davi ainda não era rei de Israel, e Nabal nega ajuda, e Davi enfurecido quer matar todo o clã, toda a família de Nabal, e Abigail, mulher corajosa, ela assume a frente e ela ajuda Davi, e por conta da atitude de Abigail, Davi não destrói a família de Nabal. Nabal morre quando descobre que Abigail tomou a frente, e aí Davi casa com Abigail e tem um filho chamado Daniel. Está lá no 1 Crônicas capítulo 3. Na descendência de Davi, Daniel foi filho de Abigail. E outro relacionamento muito interessante que a gente vê é de José e Maria. Um relacionamento totalmente atípico para aqueles dias. Pensem comigo, homens aí. Sua mulher chega perto de você, sua noiva, Alexander, ou qualquer uma aqui, uma noiva fala assim: o Espírito Santo me trouxe um bebê. Totalmente atípico para aqueles dias. Estava falando com a Cris, esse José foi muito corajoso. Alinhamento espiritual, de propósito. Deus tinha um propósito com Maria, não era com José. Mas aquele relacionamento, veio Jesus. Mas ela estava já tratada com casamento com José. Está lá no Mateus 1,18. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José.
Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José achou muito estranho, mas o anjo foi lá e falou com ele estava ligadinho no Espírito Santo, e ele mandou ver e foi para frente. Esses 4 relacionamentos tinham um propósito. Abraão e Sara, qual o propósito? Sairiam para o desconhecido, confiando na promessa de Deus, e essa promessa seria que a geração de Abraão seria reconhecida por todos os tempos. Ele teria filhos e filhas, e daí sairia a nação da promessa. Nação da promessa está lá em Abraão e Sara. Qual o propósito de Deus na vida de Isaac e Rebeca? Continuidade, e ensinar que nós precisaríamos conviver com ambientes, pessoas próximas, pessoas com os mesmos valores, mesmos princípios. Abraão faz questão de pedir seu servo que procurasse uma noiva, uma esposa para Isaac, que fosse dentro da sua família, ou seja, que tivesse esses princípios, esses valores. E aí a gente até tem os dias de hoje, essa história de buscar alguém lá fora e tal, mas não é esse o foco da palavra. Terceiro relacionamento, Davi e Abigail, sabedoria, e de mostrar que o propósito de Davi, ele se encontra com o de Abigail, quando ele percebe nela uma mulher de coragem, uma mulher que tomou decisões, né? Davi a chama para ser sua esposa, naquela época era diferente dos dias de hoje, né? E ela foi uma mulher muito corajosa, ela protegeu toda a sua família do marido que não tinha a visão de Deus, ele era mau, certo? E o propósito de Deus na vida de José e Maria era Jesus. Então Deus tem propósito nos relacionamentos. Selecionei 4 que eu gosto mesmo. Eu gosto do relacionamento de Moisés com Zípora no deserto. É pouco falado sobre Zípora e Moisés, mas Moisés, ele se casa com Zípora quando ele vai para Midian, e a partir disso ele constrói ali uma família também. Estou dizendo isso para vocês porque ao ler a Bíblia nós entendemos que Deus, ele tem propósito com casamentos, com relacionamentos. Relacionamentos que crescem, relacionamentos que não se estacionam em si mesmos, relacionamentos que não se fecham em si mesmos. O primeiro ensinamento que eu aprendo com a Bíblia é que os nossos relacionamentos não são nossos. A gente cria relacionamentos de estimação com amigos, relacionamentos interpessoais. Imagina relacionamentos de namoro, com noivados, com casamentos. O grande problema de quando nós criamos relacionamentos para nós mesmos, que nós estamos criando ídolos para nós mesmos, e o nosso relacionamento ele se fecha em si mesmo. São tantas pessoas que quando começam a namorar, perde amigo, perde família, perde pai, perde mãe, perde tudo, porque só pensa no namorado. Tem borboletas na barriga, né? E não enxerga o propósito. A gente vê meninos, rapazes, moças com propósitos lindos pela vida, mas que se entregam apenas a esse relacionamento. Guardem no coração, seu relacionamento não é seu. Seu relacionamento foi dado por Deus com um propósito. E quando há propósito dos ambos, eles se unem com o propósito de Deus. Gente, isso é fantástico. Vocês vão cumprir o que vocês vão dizer lá no altar diante do pastor. Na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. Por quê? A gente passa a entender que Deus é o elo que fecha os dois. Lá em Eclesiastes fala que um elo de 3 dobras dificilmente se rompe. É isso, você casa com seu parceiro, sua parceira, você cria um relacionamento para que o Senhor sustente esse relacionamento. Então, guardem isso. Todos os nossos propósitos se cumprem com Deus. Mas então, nos dias de hoje, a gente pode falar de relacionamentos com propósito no Senhor? Sim. A gente pode falar de namoro, apesar de não estar na Bíblia? Sim. A gente pode falar de noivado? Sim. Mas qual o propósito de namoro, qual o propósito de noivado? Eu discipulo os meninos e eu falo com eles. Enquanto você está namorando noivo, você tem total liberdade para desistir. Total liberdade para desistir e acabar. Total. Às vezes a gente cria uma prisão psíquica. Sabe o que é isso? Eu estou namorando, então eu vou acabar com a vida da pessoa. Está tudo errado. Enquanto você está namorando, é tempo de conhecimento. Quando eu namorei a Cristiane, na igreja dela não podia usar a palavra namoro. Era engraçado. Eu recebi um livrinho
que era lá, relacionamentos. E não se usava a palavra namoro, não falava que estava namorando. Eu me relacionava com ela. É engraçado, mas lá fazia muito sentido. Porque o meu relacionamento com ela era para conhecê-la. Eu tinha que ter uma vela comigo, tinha regra. Tinha que ter uma pessoa comigo, depois de 6 meses eu tive a liberdade de sair com ela. Nossa, que absurdo nos tempos de hoje, né? Tem 15 anos que eu estou com a minha esposa namorando, graças a Deus, 3 filhos na terra que mana leite e mel, usufruindo até os dias de hoje. Era assim, cara. Você tinha que relacionar, e eu fui entender isso lá atrás. Eu nunca dei uma palavra de namoro, noivado, casamento, nunca na minha vida, só em discipulado. Mas aquilo foi um aprendizado incrível para a minha vida, porque eu pude entender que o meu relacionamento com a Cris não era sabe, sufocante. Eu tinha amizade com ela antes de ser namorado dela. Isso é o propósito de Deus na vida da gente. Eu vejo tantas jovens presas psiquicamente a um relacionamento abusivo, a um relacionamento que não tem futuro, porque acha que já está casado. Não. O namoro, o noivado é época, tempo de conhecer. Conhecer quais são os seus propósitos, quais são o seu sentido de vida, e você está diante de Deus, tranquilo, reservado, desde que você respeite, né, um ao outro. E respeitar, que a gente fala mesmo, virgindade, de cuidado com o que pega demais no namoro, é disso que a gente está falando. Quando você respeita o parceiro, a parceira, quem você está relacionando, seu namorado, sua namorada, você está cuidando para que, no momento que você achar que não é legal, que precisa terminar, não vai ter problema. A dificuldade que hoje as pessoas não terminam, é porque elas já estão sufocadas demais, tem muito pega-pega, aí se sente culpado, aí casa com culpa. Na hora que casa, aí vai descobrir, vai querer divórcio. Na hora que casa, eu acredito, eu sou modo raiz. Eu não tenho problema nenhum com pessoas que têm um segundo relacionamento pós-casamento. Há histórias e histórias, não estou aqui criando regra, mas a palavra nos diz que deixará o homem, a sua mulher, e vai formar uma família. E quando eu era adolescente, eu li um livro sobre isso, falando sobre relacionamentos, eu nunca esqueci. E ele falava que um casamento é como se você estivesse cuidando do seu braço. Ele fez a comparação do namoro com o carro e o casamento com o braço. Ele falou assim, carro, o que você faz quando ele fica ruim? Você vende e compra outro, você troca. E seu braço, se ele ficar ruim, o que você faz, Raquel? Você dá sua vida por ele, para que ele... Porque você não vai perder, não tem como trocar seu braço. Isso é casamento. É casamento, é família. Mãe e pai não deixa de ser mãe e pai. Marido e esposa não deixa de ser marido e esposa. Então, existem níveis. Existem histórias e histórias e histórias, tá, gente? Mas o ensinamento bíblico, a gente parte do princípio que existem níveis. A gente começa namorando, a gente vai lá, conhece, tem um noivado, a gente casa, forja aliança. Então, namoro alinhado com propósito é eu entender que eu, enquanto ser humano, Josiel, eu estou conversando com alguém para que esse alguém entenda o meu propósito de vida. É chato, né? Mas é mais ou menos isso. Porque a gente constrói alianças duradouras. Vou dar um exemplo de Alexandra aqui e Bia. Alexandra e Bia se conhecem há tanto tempo e uns 2 anos atrás começaram a namorar? Uns 2 anos? 4 anos atrás, o tempo passa, hein? Meu Deus do céu, eu estou ficando velho. Há 4 anos, Bia mais Alexandra começaram. Bia está lá em cima. Bia mais Alexandra começaram a namorar, estão aí prestes a casamento. Tenho certeza que nesses 4 anos eles foram se conhecer. Teve muita música do Alexandre para ela, que a gente vê lá no YouTube. Mas tem conversa, tem relacionamento. Quando eu namorei, eu fiquei 2 anos separado da Cris. Que ela foi fazer mestrado lá no Rio de Janeiro. E eu fiquei em Viçosa. Foi muito difícil para mim. Foi a época que eu mais tive ciúme na minha vida. Eu acabei com a vida da Cristiane lá no Rio de Janeiro. Nunca contei isso em público. Mas eu era muito ciumento. E eu não sabia que eu era ciumento. Ela foi uma santa. Tá vendo, amor? Você está me ouvindo aí? Foi uma santa. Porque eu comecei a ter ciúme. Meus amigos aqui, eu tinha 20 anos. Meus amigos aqui de Viçosa, da igreja, começaram a falar comigo. Perdeu a namorada.
foi para o Rio de Janeiro, vai arrumar um carioca. E eu caí naquela onda. Tadinha. Ali ela me conheceu ciumento. E ela com sabedoria, com o tempo, a gente chegou à conclusão que eu tornei a vida dela muito mais difícil. E ela me aturou. Graças a Deus. Mas eu pude aprender naquela época, ela foi paciente comigo. Mas imagina, ela poderia ter falado, poxa, não quero esse cara não. Esse cara tá me sufocando. E realmente eu dei uma sufocada. E nós ficamos 2 anos separados, ela no Rio, eu em Viçosa. E nesse período a gente se conheceu muito mais se a gente estivesse perto. Porque ela conheceu o meu ciúme. Eu pude trabalhar o meu ciúme nessa época. Essa questão da perda, essa questão da distância, de me sentir talvez o desamor. Eu fiquei inseguro. E às vezes a gente fica inseguro no relacionamento. E aí a gente superou isso, foi muito mais legal quando a gente casou. Então, a propósito, tá certo, pessoal? E o propósito final desse relacionamento é o casamento. É o casamento. E aí, quais papéis nós temos no casamento? Vamos falar dos papéis? Antes de falar desses papéis, existe uma coisa que mascara um relacionamento genuíno, que é a famosa guerra de sexo. Isso não existe para o Senhor, para Deus. Existem a teledramaturgia, as novelas, tem até novelas, eu acho que, se eu não me engano, da década de 80 da Globo, tinha uma novela que chamava A Guerra dos Sexos. Depois reprisou em 2012, alguma coisa assim. E isso ficou inculcado na cabeça das pessoas, que existe uma guerra entre homem e mulher. O que existe, de fato, é uma desigualdade, isso a gente tem que reconhecer. Eu trabalho com empresas, assim, eu dou aula no setor empresarial. Existem pesquisas que apontam que mulheres e homens que assumem os mesmos cargos em empresas, o salário das mulheres, o mesmo cargo, é muito mais baixo que o dos homens. Isso existe. A gente não pode confundir o que é Bíblia do que é a realidade. A realidade é que existe muito sofrimento mesmo por parte da mulher, a gente não pode negar isso. Existe muita violência contra a mulher, existe muito machismo, existe. Só que a Bíblia não fala disso. A gente tem que separar o que é Bíblia do que é realidade. O problema é que quando a gente olha para essas guerrinhas, essas coisinhas que criam por aí, feminismo, machismo, sei lá das quantas, ismo, isso cria na mente da gente uma forma de interpretar a Bíblia, erroneamente. A Bíblia não fala disso. A Bíblia dá papéis claros para homem e para mulher. Se você pegar lá no Velho Testamento, tem um tipo de coisa, mas quando você perpassa pelas cartas paulinas, Paulo ele fala claramente sobre o papel de cada um. Bíblia falando. Então a gente tem que tomar cuidado por isso. E eu gosto muito de tomar cuidado porque eu sou homem. Falar biblicamente, apoiar, muitas vezes é muito mais fácil para nós homens. Que a gente esquece lá no 5:22 de Efésios. Mas eu quero falar aqui de papéis que a Bíblia nos ensina, a visão bíblica sobre papéis de homem e mulher. Começa pela mulher. Efésios capítulo 5:22, que é o clássico. Mulheres, sujeite-se cada um a seu marido como ao Senhor. Esse texto, ele não pode ser lido sem trazer lá para Provérbios 31. Abre aí para mim. Provérbios capítulo 31. Uma bela sugestão para você ler esse texto. Você interpretar ele da maneira correta. A gente tem que meio que quebrar essas guerrinhas dentro da igreja. A Bíblia não está falando disso. Olha lá, Provérbios capítulo 31, verso 10. Isso é a mulher virtuosa. É a mulher exemplar. É o papel da mulher. Começa assim no verso 10. Uma esposa exemplar. Feliz quem a encontrar. É muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falte coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Certo? Aí começa a trazer outras coisas, né? Escolhe a lã e o linho, e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Interessante, ela traz de longe as provisões. A gente está começando a falar, mulher provedora? Como assim a Bíblia fala disso? A mulher exemplar, ela tem um traço de empreendedora nisso. Quer ler mais um pouco? Continua comigo. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os de casa e dá tarefa às suas servas. Ou seja, ela acorda primeiro que todo mundo,
essa multitarefa de mulher, né? Normalmente é assim. Acorda primeiro que todo mundo e ainda gerencia sua casa, suas servas. É isso que está falando. Ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Está fazendo comércio. Entrega-se com vontade ao seu trabalho, seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo, e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos segura o fuso, e com os dedos pega a roca. Acolhe os necessitados, estende as mãos aos pobres. Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos. Faz cobertas para a sua casa, veste de linho fino e de púrpura. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento, entre as autoridades da sua terra. Ela faz vestes de linho e as vende, e fornece cintos aos comerciantes. Reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro. Gente, é uma mulher muito fantástica. Quando Paulo está dizendo, voltamos lá para Efésios, mulher, sujeite-se, deixa eu abrir aqui, Efésios. Mulheres, sujeite-se cada um a seu marido. Tendencialmente, a gente é levado a interpretar como ela ser submissa a mim, e é uma submissão do tipo, eu tenho dinheiro, normalmente o homem pensa assim, eu tenho dinheiro, e eu pago para ela fazer as coisas, ela vai cuidar de casa. Mas a Bíblia não está dizendo isso, é o nosso tempo que diz assim. A gente começa a aceitar, como a gente vê, isso tem um problema teológico, a gente interpreta a partir dos nossos olhares. A Bíblia ela não pode ser interpretada pelo nosso olhar, precisa ser interpretada pelo texto. A gente esquece, nós homens, e é bem interessante para nós, da vírgula. Mulheres, sujeites cada um a seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Há uma condicionante no versículo. Isso é português, gente. Há uma condicionante que a gente tem que ler com calma. E aí a gente passa o papel para os homens. Qual que é o papel importante dos homens? Primeiro, ame cada um a sua mulher. Você jovem que vai casar, está namorando, está pensando aí em casamento, olha aí como é que a coisa estreita. Ame a sua mulher. Então, o que é amar a sua mulher? Não é um amor eros, né? Nossa, eu amo a minha esposa, eu a amo. Hoje todo mundo está dizendo que ama. O dia que você dá um chocolate, o dia que você leva no restaurante. Isso não é amor que está dizendo, não. Aqui é o amor ágape, é o amor sacrificial. É amar mesmo quando você não tem benefício por isso. Amar quando está todo mundo bonitinho. Já viu? Eu fui ensinado assim, não sei vocês. Mas para mim, as mulheres vinham todas sempre bonitinhas. Não tinha bafo. Não fazia o número 2 no banheiro. A gente crê que existe uma princesa assim, que ela é entupida, né? Desculpa aí, irmãos. É isso que se pinta da mulher. É um acessório para mim. Tipo, quando ela está muito bonita, de escova, chapinha, roupa, salto, ela é meu acessório. Então eu saio na rua, estufo o peito, é a minha mulher, é a minha esposa, é a minha namorada, é um troféu. Isso não é Bíblia não, isso é desejo. E muitos homens crentes ainda querem ter troféus para mostrar para outros homens. Isso é a coisa mais diabólica do mundo. Relacionamento com Deus e com a sua esposa é amor ágape. Mesmo quando ela estiver doente, mesmo quando ela estiver com bafo, com disenteria, piriri, passando mal, com dores, você a ama. Se ela for internada, você a ama. É sacrifício. Aqui está condicionando o amor, a sujeição da mulher ao meu amor. E Paulo fala isso para o homem, porque sabe que para o homem é difícil isso. O homem, cara, tende aí à fama, ao prazer. A gente quer coisas momentâneas, gente. É muito legal
Não é assim? O desejo de todo cara aí na rua é o quê? Ter uma mulher bonita que possa dizer, tirar uma foto no Instagram, é legal, é gostoso. Isso também é bom, não estou falando que isso é ruim. Mas o amor que Paulo está dizendo é um amor sacrifício. Por que ele está dizendo isso? Porque num casamento você precisa de sacrificar pela sua esposa. Não é todo dia que ela vai estar bem. Como você também não vai estar. Só que o amor já é natural das mulheres, cara. A mulher se sacrifica muito. Pensa para você ver na sua mãe, no seu pai. É natural da mulher o sacrifício, o esforço. Você já viu uma mulher parir? Eu já vi 2 vezes. Não tem lógica, gente. Quando a Cris engravidou pela primeira vez, eu custei entender o que era ser pai. Ela já sente. Ela está lá com o Mateus na barriga. Aí esses dias eu estava conversando com ela, ela falou, mãe, engraçado, né? Vocês vivem passando a mão na barriga. Ela falou, porque eu já sinto, Mateus. Eu nunca tinha reparado. Ela falou, repara para você ver. Toda mulher grávida, a maioria das mulheres grávidas, anda com a mão passando na barriga assim. Ó. Começa a reparar. Ela falou que teve um experimento com 3 mulheres, que uma com a barriga falsa. E foram tentar identificar quem não era grávida. A não grávida, ela não passava a mão na barriga. Desde o ventre, no ventre, a mulher já começa a sentir. Homem não, a gente vira pai quando nasce. Aí nasce, opa, pai, joga pro alto. É ou não é, Ronaldinho? É assim, homens vê melhor. A mulher, ela já é desde o ventre. Então o amor dela é muito grande. A mulher gera. É lindo gerar um filho. É bonito pra caramba. Quem é mãe sabe o que eu estou dizendo. É legal pra caramba. Então Paulo vai trazer a responsabilidade para nós homens. Amem as suas esposas de forma sacrificial. De forma que você possa ser o sustento dela. E aí, ele começa dizendo, mulheres, sujeitai aos seus maridos, mas ele fala, homens, se submetam a Cristo. Lá no verso, 1 Coríntios capítulo 11, 3 diz, mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo o homem. Eu preciso, enquanto homem, entender que eu tenho um papel fundamental na minha família. Eu sou o sacerdote do meu lar. Eu sou o sacerdote, eu sou o pastor da minha casa. Quando eu olho para minha esposa, eu tenho que olhar como Cristo olha a igreja. Olha que responsabilidade. Concordam comigo que quando você se submete a Cristo de uma maneira tão profunda, que é muito mais fácil a mulher submeter a você? É muito melhor. Há os papéis bem definidos, porque a submissão não é escravidão. A submissão é relacionamento. Relacionamento amoroso, relacionamento sacrificial, relacionamento de intensa paixão, mas intensa serviço, sacrifício, amor. Outro papel do homem, caráter ilibado. 1 Pedro 5,3. Ao escrever aos presbíteros, Pedro orienta, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. O homem tem o papel de cada vez mais buscar esse caráter. Caráter ilibado. Correr das obscenidades. Eu tenho que fazer um parênteses. Nossa realidade hoje, eu entendo, eu falo para a internet é muito complicado, porque a internet tem de tudo. Eu tenho total consciência do que existe hoje, teoria, de papel de homem de hoje, gênero, eu tenho total consciência, eu estudo sobre isso. Mas, biblicamente, o que a Bíblia diz? O papel do homem é importante na casa. A gente tem que tomar um cuidado danado com isso. A gente tem que tomar um cuidado, porque senão a gente é levado para outras teorias, e são teorias que não são Bíblia. E aí a nossa Bíblia, ela entra em xeque, ela vai de encontro com muitas coisas que são faladas por aí. O homem precisa ser homem, mas não é homem ter barba, não é homem ir na barbearia e ficar lá, eu sou homem. Malhar, não tem nada a ver com isso. Homem é ter caráter, ter valor. Entender quem é Cristo. Isso é ser homem de verdade. Ter barba, ter músculo não quer dizer nada. Você pode ser um homem de barba, de músculo, fazer aqueles duplo bíceps, né? Todo trincado e ser um frouxo diante de Deus. Os valores são outros, metanoia.
Outro papel do homem, ser provedor, protetor. E aí é importante abrir um parênteses. Quando falamos em sustentar, não estamos falando que o marido deve necessariamente ganhar mais que a esposa. Confunde-se muito isso também. Eu sou provedor, então tem que ganhar mais que a minha esposa. Porque se eu não ganhar mais que a minha esposa, eu não sou provedor. Isso não tem nada a ver com a outra. Ô meu amor, pode ganhar mais que eu estou tranquilamente satisfeito. Eu vivi uma época assim, que eu era cabeleireiro e a Cristiane era professora universitária. Ela ganhava umas 5, 6 vezes mais que eu. Mas eu continuava trabalhando. Eu continuava provendo. Eu acordava todo dia cedo e ia para o meu trabalho. Não é porque o meu trabalho eu ganhava menos que ela que eu não deveria trabalhar. É uma condição, gente. É aceitar-se como homem. Homem, trabalhar. Do suor do teu rosto sustentará a tua casa. Eu tinha minha contribuição na casa. É certo também que não necessariamente isso aí para os homens modernos, bíblicos. Segundo a Bíblia, se a sua mulher, ela olhar para você e falar assim, ó, eu quero ficar em casa, você tem a responsabilidade de ser provedor. Pela Bíblia. Isso aí entra muito em xeque. Tá certo? Tá claro? Nós temos a responsabilidade. Mas você pode ganhar menos, não tem problema não. Proteger tem um sentido muito amplo. E o homem deve compreender que ele é o responsável por proteger a sua esposa em todos os sentidos. Proteger em sentido financeiro, mental, emocional, físico e espiritual. Querem confirmar comigo? Efésios 5, verso 25, diz assim: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. O amor do marido pela esposa, ele gera alguns resultados na esposa. Primeiro resultado, a torna virtuosa. E o que é mulher virtuosa? É aquela mulher que fica em casa fazendo crochê? Não. Pode ser que sim. Ela pode fazer crochê. Mas ela sustenta o seu lar pela oração, pelo aconselhamento, pelo relacionamento, pela uma vida conjugal, pela uma relação sexual dentro de casa. Tudo há um sustento e há um quebra-cabeça funcionando. Tranquilo? Eu acho que sim, né? Vocês estão cansados de saber disso. Por que ela torna virtuosa? Porque o próprio amor leal, a ágape do homem, a santifica. Você santifica a sua esposa, seu relacionamento hoje é de namoro, você santifica a sua namorada quando você mesmo se submete a Cristo. E é interessante que quando você se submete a Cristo, você não vai tentar ir para o escurinho, agarrar a sua namorada. É uma coisa leva a outra. E parece que eu estou falando uma bobagem, mas não, dentro da igreja nós precisamos falar, virgindade é bíblico, virgindade é bíblico. A palavra de Deus nos fala sobre isso. Ela fala de, mas eu já tive experiências sexuais, a partir de hoje toma a decisão nesse caminho. Construir relacionamentos duradouros. Eu falei com a minha cunhada esses dias, eu estou com 35 anos, 15 anos que eu estou namorando a Cris, 34 anos, 15 anos que eu estou namorando com ela, a gente já viveu tanta coisa, e parece que foi assim, rápido demais. É pouco tempo que a gente tem aqui. Então, quando eu me submeto a Cristo como homem, como namorado, como noivo, como marido, eu santifico a minha esposa. Eu não exponho a minha esposa, a minha namorada, eu não exponho. Eu não faço a minha namorada, a minha noiva, se submeter às minhas próprias vontades. E a gente sabe que o ser humano, quando ele se cede às suas próprias vontades, é o desastre. A gente precisa do Senhor na nossa vida. 2, ele gera cura e repreende toda culpa. Quando o homem se submete a Cristo, ele gera cura na sua parceira. Cura. Não existe relacionamento abusivo. Não existe relacionamento, sabe, que só tem ida. Existem problemas. Eu sou prova disso. Converso com a minha esposa, pergunto meus defeitos. Ela vai te contar tudo. Mas só que a cura dentro de casa. A saúde emocional dentro de casa. Tem nada pior que você chegar dentro de uma casa onde não tem saúde emocional.
pode olhar, conferir, que sempre tem um problema com o marido. Ou está perdendo tempo demais com o trabalho, fica o tempo todo trabalhando, blá, 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 fugindo da responsabilidade doméstica. Doméstica que eu falo é cuidado, casa, lar. Terceiro, isso aqui eu aprendi com o pastor Gustavo. Ele falou isso para mim há muitos anos. Quando o homem se submete a Cristo, ele torna a sua esposa mais bela. Olha que interessante. Quando eu me submeto a Cristo, a minha esposa, ela olha para mim e ela enxerga em mim valor. Homem de valor, Raquel. Você olha para Edmar e fala assim, mas esse homem é tão servo de Deus, que eu quero ficar lindo demais para ele. O segredo está se submeter a Cristo, Mateus. Você fala, nossa, mas essa mulher está ficando cada vez mais linda. Não, é porque você está se aproximando mais de Cristo. E ela olha para você e fala assim, eu reconheço nele Cristo. Pergunta às mulheres se elas não querem alguém que tenha caráter, que tenha valor. E é valor mesmo, não é dinheiro não, valor. Não adianta nada você ser podre de rico, você cai da beirada de um apartamento e morre. Pegou aí? Você morre. Mas se você tiver valor, caráter, ilibado na presença de Deus, a mulher olha para você e fala assim, gente, quero namorar muito esse homem. Porque gera nela beleza, segurança, gera nela proteção. Ah, mas Josiel, o que eu aprendo no mundo não é assim. Realmente não é, porque a Bíblia é loucura. A palavra de Deus é loucura para o mundo. Mas pela Bíblia gera santificação. Tá certo? Afinal, o que Paulo quer dizer aos homens, quando declara, quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Que é o amor ágape. Ele vai falar, algumas responsabilidades do marido. Ver a sua esposa a sua maior preciosidade. Assim como Cristo vê a igreja. A minha esposa, ela é a maior preciosidade. Mas isso não é em palavras, tipo assim, nossa, eu tenho a melhor esposa, o meu acessório. Não, declare isso para ela diariamente, cotidianamente. Comece a exercitar isso no namoro. Olhe para sua namorada como uma igreja. É difícil falar isso, mas é assim. Pastor Gustavo sempre me ensinou isso. Ele falou assim, ó, quando você beijar a Cris, quando eu namorava ainda, já tinha muito tempo assim de noivado, se você for beijar a Cris, pense que o pai dela está do seu lado. É difícil, né? Ainda mais meu sogro, que era bravo demais. Assim, pense nisso. Não perca tempo, meu. O que o pastor estava falando assim, não perca tempo com essas coisas. Ah, qual o momento certo de namorar? Quando os propósitos estão alinhados. Não tem como você dizer uma receita. Você pega a Reinaldinha e a Amanda, namorada desde 11 anos, estão aí casados, tem Clarinha. Ah, não pode casar cedo. Olha, não pode namorar cedo. Quem disse que não pode? Não tem esse certo ou errado. Tem que entender se o propósito está alinhado. E qual o propósito melhor? De Cristo. Eu estou alinhado com Cristo a ponto de abrir mão da minha vida pela minha esposa? Estou. Beleza. Bora, vai dar certo. Quando eu me casei, gente, eu era cabeleireiro ainda, a Cris não tinha nada, nós tínhamos 2 bicicletas, nós andávamos para tudo quanto é lado, e nós marcamos casamento, eu falei assim, a gente é muito doido. E eu lembro que nós juntamos, eu lembro até hoje, eu juntava R$200 por mês, e ela juntava R$200 por mês da bolsa dela. Nós tínhamos R$4.000 para tudo do casamento. Eu falei para ela assim, igreja tem, pastor tem, a gente compra uma cama que não pode faltar, um fogão também para ter uma comidinha, e a gente compra geladeira. E a gente toca aos poucos, vai montando. Nós casamos com isso. Deus abençoou que veio um monte de coisa lá para a gente que nem esperava. Veio até viagem. Deus prosperou. Eu olho para a minha condição da Cris hoje e falo assim, caraca, nós não merecemos isso, mas Deus, Ele prospera quando o propósito do casal está alinhado com a vida, com aquilo que Ele quer. Hoje eu disse isso para uma pessoa, mas por que eu devo namorar? Você deve namorar quando o seu propósito e o dela estiver ligado no propósito de Deus. Porque você pode se aliançar com pessoas que estão com o propósito totalmente errado e vai destruir o propósito de Deus na sua vida. Às vezes os solteiros pensam assim, poxa, mas eu estou solteiro, e eu estou esperando. Continue esperando, porque há tempo que Deus chega com alguém que está alinhado no propósito. E aí casa, e aí Deus rompe. A gente não pode ser ansioso com essas coisas. Orem no Senhor, solteiros, orem no Senhor, porque Deus prepara.
E aí? Mais 3 coisas do homem. Estou pegando o pé do homem. Exemplo de fé, ser corajoso. 1 Coríntios capítulo 16, verso 13. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé. Sejam homens de coragem, sejam fortes. Fortes é tomar anabolizante? Não, forte em Deus, forte. Coração forte, gente. Relacionamento não é simples, por isso que Deus fala de relacionamento, de alianças. Por isso que eram alianças que eram feitas lá na Bíblia. Porque são propósitos incríveis. Quando você casa com alguém, você está fazendo uma aliança. E essa aliança tem tempos muito difíceis. Tem tempos extremamente complicados. E você tem que ter força para lutar. Força para olhar para a pessoa que está do seu lado, olhar no olho dela e falar assim, ó, eu não sei o que fazer, mas vamos orar? Vamos orar, vamos procurar em Deus. Como é que a gente vai fazer isso no casamento se a gente já não treina isso num relacionamento de namoro? Ah, mas eu não treinei. Hoje, a partir de agora, é fazer isso. Na hora que a luta vem, um casamento é difícil. Pergunta pessoas que estão casadas há mais anos. Eu gosto sempre de conversar com pessoas que estão há 50, 60 anos casados, 25 anos casados. Você pergunta, como é que deu certo? Eu já perguntei isso para a avó da Alexander, a avó de vocês. Perguntei, e aí? Ele falou assim, a gente vai se suportando um ao outro, vai dando certo. Relacionamentos duradouros, propósito, alinhamento. Sabe o que segura um casamento? Não é beleza. A beleza é legal, se amar a pessoa. Não estou pregando contra ser bonito, não. Ser arrumadinho, não. Ser cheiroso, isso é bom, isso tudo é coisa boa. Mas isso não segura casamento. Isso não segura relacionamento. O que segura relacionamento a longuíssimo prazo? Propósito, alinhado. Isso vai te segurar. E você vai passar pelo vale da sombra da morte, mas você vai estar agarradinho lá com o seu companheiro ou sua companheira. Você vai passar no céu, você vai no lugar mais legal do mundo. Você vai comemorar com o seu companheiro, com a sua companheira. Você não vai viver, tipo assim, estou aqui, queria estar. Não, você quer estar com ela, porque a única pessoa que importa para comemorar aquilo é ela, é ele. Isso é alinhamento. Na hora que Deus usar a sua vida, levar você a explodir, vai estar lá do seu lado. É isso. Fé, corajoso. Marido também tem o papel de sacerdote, tá? Já falei, tá lá, 1 Timóteo 5,8. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que o descrente. E para os maridos, sejam ávidos ao trabalho. 2 Tessalonicenses 3,10. Quando ainda estávamos com vocês, nós ordenamos isso. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Moças, cuidado com rapazes que não gostam de trabalhar. Recado mesmo, eu vou falar isso para minha filha. Eu brinco com a Cris e falo assim, não tem problema quando minhas filhas resolverem namorar, porque meu genro vai ser meu amigo também, vai ser meu filho. Outro dia me zoaram, falaram assim, mas meu filho vai namorar a sua. Eu falei, tranquila, você vai perder seu filho, que eu vou tratar ele tão bem, mas tão bem, que só vai querer ficar lá em casa. Não tem esse problema não. Acho tão bonito o relacionamento aqui dos meninos com o pastor Reinaldo, com o Tatão. Tenho aprendido isso na prática. Mas o conselho que eu vou dar para minha filha, cuidado com homens que não querem trabalhar. É duro ouvir isso, mas se você tem algum problema com isso, comece a trabalhar. Lá em Provérbios, a Bíblia fala assim, vai ter com a formiga preguiçosa. A preguiça é um pecado capital. E para o homem, ele é difícil. A gente precisa ser ávido a trabalhar. Pegar no chifre mesmo, sabe, do boi. Correr para o trabalho. Eu conheço pessoas, homens que não querem trabalhar, querem ser sustentados pelas mulheres. E aí eu falo baseado na Bíblia. Nós precisamos ter essa provisão. Você não precisa ganhar mais que a sua esposa, mas você precisa trabalhar. Precisa querer trabalhar. Porque precisa ter iniciativa dentro de casa. Como o capitão do barco não vai ter iniciativa? Está sobre nós esse papel. Gostando ou não, a Bíblia tem isso, tá, gente? Estou falando uma visão biblicamente. Enfim, nós precisamos estar aptos. E lá, Deuteronômio 6:7 diz assim, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Deus coloca sobre o papel do pai e a mãe o ensinamento dos filhos. Beleza, como é que a gente vai trabalhar, encerrando, namoro e alinhamento de propósito? Quando nós entendemos que o relacionamento que Deus criou para nós, enquanto cristãos, tá? Enquanto cristãos, servos do Senhor, encerra-se no casamento. Formação de famílias.
E a bênção do Senhor, ela se estabelece pelas famílias. Se hoje você é solteiro, eu tenho certeza que você é solteiro porque você está esperando em Deus. Sério, continue orando no Senhor e fala: Senhor, prepara para mim alguém que exploda no teu propósito quando chegar. Exploda mesmo, sabe? Quando vem, sabe, Mateus? Chega uma varoa de guerra, uma varoa bonita, né? Cheirosa, essas partes são legais. Mas alguém que feche com a gente, mas que feche com o Senhor. Homens, dediquem-se em ser sacerdotes do lar. Dediquem-se mesmo, orem, leiam a Bíblia, se santifiquem, para que a sua santificação santifique a sua parceira. Para quando você olhar para ela daqui 10 anos, você falar assim: nossa, cara, eu queria estar com você. Eu brinco muito com a Cris, falo: não te troco para você quando tinha 20 anos, eu quero você hoje, com 34, 35 anos. É assim. Olhe para sua esposa. Eu admiro alguns casais aqui na igreja e falo sempre com eles. Admiro Maurinho, Valdete, pastor Davi, irmã Marisa. Eu olho muito com eles e converso muito e falo assim: cara, que legal, vocês têm tanto de filho, conseguem manter. Pastor Reinaldo, Tatão, meus amigos são meus amigos aí, gente boa. Eu admiro pastor Marcos, porque você cria famílias. E aí você vê que Deus, Ele leva essas famílias a cumprir o propósito dEle. Eu tenho certeza que todos aqui desejam a mesma coisa. Desejam que Deus cumpra os propósitos. Sabe? A partir de hoje, coloca, como diz o Luciano Subirá, essa pérola na vida de vocês chamada santidade. Santidade na busca, santidade no encontro, durante e até dentro do casamento. E aí, em nome de Jesus, vocês vão chegar lá na frente, a geração dos encontros de casais, não vão ficar fazendo aquelas perguntinhas. Pode isso ou pode aquilo? Enquanto de casais, normalmente chega na fase: posso fazer isso? Parece adolescente, né? Posso fazer aquilo? Não, a palavra do Senhor me instrui. A palavra do Senhor instrua. Eu não estou dizendo que todos os dias você vai abrir a Bíblia e falar: nós abrimos o culto, louvado seja o nome do Senhor, amada esposa, nós vamos fazer isso. Não, não é isso não, cara. Coloque a Bíblia dentro do seu coração. Guardo a palavra dentro do meu coração, que toda a minha atitude, ela reflita Cristo. Que toda a minha atitude, ela reflita Cristo. E mulheres, para encerrar, eu não sou mulher, mas gostaria de falar. Procurem essas virtudes nos seus parceiros. Orem para que Deus prepare sacerdotes. E eu tenho certeza que será fácil submeter pessoas assim. Serão relacionamentos duradouros, amém? Amém? Eu não sei se a palavra é dura, eu não sei se ela é de propósito, mas é importante dizer isso aqui hoje. Fujam dessas guerrinhas de sexo. Guerrinhas que eu falo assim: homem é melhor que mulher, mulher é melhor que homem. Vão à Bíblia, a palavra nos responde. Vamos ficar de pé nessa noite. Que Deus possa falar muito ao coração de vocês, muito mesmo, a todas as fases. Falo com muito coração muito tranquilo aqui de vocês. Sejam solteiros, sejam noivos, sejam casados, sejam namorados. Que Deus possa falar muito ao coração de vocês, preparar a varoa, o varão, né? Maravilhoso. O casamento que está vindo seja abençoado. O casamento que já existe, que continue florescendo ainda mais. E em nome de Jesus nós vamos crescer enquanto igreja.